Olá, sejam bem-vindos a esse videocast da Semana de Fígado 2024. Meu nome é Romulo Varela, eu sou radiologista da UERJ e da DASA e coordenador de planejamento cirúrgico virtual na DASA. E hoje estamos aqui para falar sobre como as tecnologias 3D podem auxiliar no planejamento cirúrgico de cirurgias hepatobiliares, principalmente as mais complexas, né? E para falar sobre esse assunto, estou aqui com o Dr. Ronaldo Andrade e a doutora Camila Girão. Ambos são cirurgiões gerais e hepatobiliopancreáticos e também de transplantes de órgãos abdominais. E vão me ajudar aqui a discutir alguns casos e falar sobre essa temática. Bom, vamos começar aqui a apresentação, começar com um casinho que... Acho que agora não está indo. Com um casinho que demonstra muito bem qual o espectro todo que a gente tem disponível de tecnologias 3D para auxiliar nesse planejamento cirúrgico, né? Então, essa é uma paciente feminina de 76 anos, que fez uma TC com o objetivo de fazer esse planejamento cirúrgico de um colon de carcinoma intrahepático. Foi realizado estudo dinâmico, né, uma lesão típica, né, bastante necrose, modo limitado, com nódulos satélites. Então, com os softwares que a gente tem disponíveis hoje, a gente pode fazer segmentação dos vasos, com bastante detalhamento de pequenos vasos, e juntar as diferentes fases do estudo dinâmico, né, pegar a veia da fase venosa, a artéria da fase arterial, juntar, segmentar também as lesões e o próprio parênquima hepático e demonstrar essas relações anatômicas relevantes para o cirurgião. E também a gente pode fazer a segmentação, né, dividir o fígado em segmentos e calcular o volume dos segmentos e qual o volume remanescente planejado. E esse é um dado importante para o cirurgião. Então, vou começar com a Camila. Como que é importante para você esse cálculo do volume remanescente? Quais são os percentuais que vocês consideram assim, para definir a cirurgia? Então, para a gente é importante a definição do volume remanescente, tanto para indicar a cirurgia, contraindicar a cirurgia e planejar a cirurgia. Muitas vezes a gente pode usar técnicas, se o volume remanescente for baixo, para a gente aumentar esse volume remanescente antes do procedimento, a gente consegue fazer embolização de vasos para poder crescer as outras áreas do fígado. Então, a gente normalmente usa para corte, quando é um fígado saudável, assim, sem quimioterapia, né, sem tratamento quimioterápico prévio, mais de 30% de remanescente é um bom volume. E quando já é um fígado machucado, quimioterapia, a gente tenta usar acima de 40%. Tá? Mas esse cálculo é importante, principalmente para a gente viabilizar a cirurgia ou preparar para que ela ocorra no segundo tempo, para o planejamento, no caso, né? Sim. Então, nesse caso, foi com uma lesão acomete segmentos 4 e 8, foi planejada uma mesopatectomia, né, ficando os segmentos 1, 2, 3, 6 e 7, e o volume remanescente calculado foi de quase 42%. Então, nesse caso também, a gente utilizou outras tecnologias, né? Então, como esse modelo 3D avançado, que a gente fornece para o cirurgião um viewer, que ele mesmo pode navegar e entender a anatomia toda cirúrgica, e esse é um software desenvolvido pelo Biodesign Lab, né, que é uma parceria, um laboratório de parceria entre a PUC e a DASA. A gente também pode pegar esse modelo 3D e colocar em ambientes de realidade virtual e fazer simulações da cirurgia, né, como eu aqui no laboratório fazendo essa simulação da hepatotomia, né, nesse mesmo caso. E também esses ambientes virtuais, né, uma sala de metaverso, também pode ser úteis para discussão acadêmica, né? Então, foi feita uma reunião com os residentes de cirurgia do Hospital São Lucas, né, que participaram e também relataram que foi uma experiência muito interessante para entender melhor o caso. Então essa solução de realidade virtual também é interessante para fins educacionais, né? E esse caso também foi feita uma impressão 3D, que está no canto inferior direito, então mostrando a lesão, os vasos, o parênquima remanescente. E também foi feita a realidade aumentada, né? Então a gente usa óculos de realidade mista, holográfica, em que o cirurgião, a pessoa utilizando, consegue identificar a realidade real que está ali com o modelo 3D sobreposto, né? Então foi feito, né, nesse caso também com o modelo 3D sobreposto ao parênquima hepático no ato cirúrgico, auxiliando ali no real time ali no ato. Então esse é o resultado final da cirurgia, da mesopatectomia, imagens cedidas pelo Dr. Eduardo Fernandes. E esse foi um dos casos que foi objeto do mestrado do Dr. Ronaldo, né? Então, ele aproveitar que a experiência nesse assunto, né? Ele defendeu ano passado o mestrado exatamente sobre como essas tecnologias podem auxiliar no planejamento cirúrgico de cirurgias complexas do fígado.
teve esse caso, entre outros. Então, fala um pouquinho da sua experiência nesse caso especificamente, quanto que ajudou essas tecnologias e em outros casos também que você vivenciou no seu mestrado. Primeiramente, obrigado por estar aqui, né, Rômulo? Acho que é um prazer discutir esse tema com você, porque você sempre foi um grande incentivador das tecnologias no fígado. Como a Camila já disse, né, anteriormente, eu acho que nessas hepatectomias major, né, que a gente fala, que acho que na história da cirurgia do fígado, a gente começou a ficar cada vez mais ousado. E isso, paralelamente, correu com o avanço tecnológico da programação cirúrgica, né? Hoje, quando a gente tinha lesões pequenas, a gente não se preocupava tanto com o volume residual, com a drenagem dos vasos, mas hoje, com essas hepatectomias maiores que a gente performa, com esses fígados cada vez residuais, saudáveis, cada vez menores, fica muito importante essa avaliação do pré-operatória, principalmente o 3D, e toda essa tecnologia que você mostrou ali que agrega nesse planejamento. Porque ficou muito importante, a gente depende muito da regeneração hepática e depende muito do inflow e da garantia do outflow do fígado, né? A gente sabe que para o fígado regenerar bem, a gente precisa que o sangue venha bem e que saia bem desse fígado que vai ficar. Então, toda essa tecnologia faz com que a gente consiga, antes mesmo da cirurgia, pensar e navegar como se a gente estivesse fazendo essa cirurgia antes, né? Então, quando a gente chega ali na cirurgia, a gente consegue, praticamente, a gente está sabendo por onde a gente está andando. E isso garante a permanência desses vasos importantes para essa drenagem, para o funcionamento do fígado no pós-operatório. Então, eu acho que, assim, para as cirurgias major, isso foi um divisor de águas. A gente já vinha, né, desde que eu era residente, a gente trocava ideias sobre os planejamentos cirúrgicos, você já vinha com as volumetrias e tudo mais, mas o que mudou agora, né? A gente tinha aquele papel em 2D e que eu achava que já era bom, né? E hoje, quando a gente tem toda essa questão dessa tecnologia, dos modelos físicos em 3D, né, de você poder colocar um óculos e ver nessa realidade virtual, a gente começa a ver que a gente transforma a linguagem. Então, assim, eu acho que essa nova linguagem tem, sim, sido fundamental. Acho que meu mestrado me mostrou isso, onde eu pude ali fazer uma coparticipação na criação, né, junto com vocês, na análise dos exames, estar mais perto dessa parte do radiologista. E essa interação realmente mudou minha visão das cirurgias. Hoje eu acho que a cirurgia é mais segura, é mais rápida, acho que tem menos sangramento. A gente está vendo estudos nossos, né? A literatura carece um pouco desses estudos. Eu tive a oportunidade de rever um pouco a literatura no mestrado, mas assim, não tinha muitas publicações, né? Eu defendi tem 1 ano, eu comecei isso tem uns 3 anos atrás. Hoje a gente já vê muito mais publicações, né? Você vive me mandando publicações no WhatsApp, novas coisas, então, assim, eu acho que é um caminho sem volta. Claro que acredito que cirurgiões, assim, que não estejam adaptados a essa nova linguagem, acabam, mas precisa, não precisa, realmente ajuda, existe uma resistência, mas eu acho que a gente está aqui para mostrar que essa resistência vai passar e que é uma ferramenta muito útil. Sem dúvida. Quer comentar mais alguma coisa? Não, é útil até nessa questão de hepatectomia major, em possibilitar a ocorrência das hepatectomias. Pacientes que antes eram tidos como não operáveis, porque tinha uma massa residual menor, a gente conseguindo programar para fazer técnicas que aumentem esse volume residual e depois programando uma cirurgia com a ajuda das tecnologias mais novas, a gente consegue operar esses pacientes mesmo, consegue viabilizar eles e eles conseguem sair bem. A gente traz um paciente não operável, não operável para a categoria de operável, né? Isso é importante. Então vamos começar aqui com mais um caso. Um caso de uma cirurgia complexa também, que as tecnologias podem ajudar bastante. É o caso do tumor de Glass, né, o colangiocarcinoma milar. Então a gente pode, além de fazer a segmentação das diferentes fases do estudo dinâmico dos vasos nas diferentes fases, a gente pode também fusionar a angiotomografia com a colangio-ressonância, então fazer um modelo 3D, como pode ver no vídeo aqui, avançado, combinando esses 2 métodos, né? Então a gente vai ter a via biliar da colangio-ressonância, o restante da angio-TC. Então a gente vê no caso uma lesão aqui avançada do lado direito, envolvendo a artéria hepática direita até os ramos setoriais, né? Uma lesão já, e tem uma oclusão também do ramo portal esquerdo, a gente vê o direito aqui passando. Então já é uma lesão avançada já, paciente com 3 drenagens, esse paciente não foi possível fazer a cirurgia. E sobre essas tecnologias, nesse contexto do colangiocarcinoma milar, tem estudos já demonstrando, né? Esse estudo chinês fez exatamente isso, ele avaliou os pacientes com a angio-TC e a colangio-ressonância, fazendo esses modelos, fusionando os 2 métodos, né?
Ele comparou pacientes que fizeram planejamento com 3D e sem 3D. Os pacientes que fizeram com 3D tiveram uma diferença ali, um p-valor significativo no tempo de cirurgia e na perda sanguínea intraoperatória, né? Eu queria perguntar para vocês, assim, começando pelas damas, né? Assim, na prática, vocês percebem que realmente impacta nesses desfechos perioperatórios, né? Tempo de cirurgia, tempo de sala, né? Taxa de complicação? A gente percebe, porque cirurgia programada é completamente diferente, né? Se a gente sabe o que a gente está procurando ali, se a gente, por exemplo, é uma lesão que invade um vaso, a gente já tenta uma técnica que a gente não toca naquele vaso, que a gente faz controle vascular. Então resseca o vaso, coloca um stent. Exatamente. A gente tem um caso emblemático no São Lucas, até que a gente pensou em trazer para cá, que era um paciente que tinha uma lesão que invadiu as suprahepáticas e a cava, e a gente tinha um remanescente pequeno. A gente fez no primeiro momento um ALPS, depois, no segundo momento do ALPS, a gente teve que fazer um anticito na cirurgia, uma cirurgia bem complexa, que a gente substituiu a cava e reimplantou a suprahepática esquerda do paciente. Então, assim, e o volume de sangramento muito baixo. Então, o paciente saiu super bem estubado, pós-operatório. Então, assim, a gente vê na prática que essa tecnologia ajuda a gente, né? Basicamente... acho que o planejamento é fundamental mesmo, né? Você já vai com... Foi o que eu falei, a sensação... O roadmap da cirurgia já traçado, né? Exatamente. E a gente faz cirurgias muito anatômicas para o fígado, né? Assim, a gente vê muita vantagem disso na literatura, de respeitar realmente a segmentação e os ramos, né, de cada setor do fígado. Então, a gente consegue saber por onde a gente está navegando, né? O caminho. A gente sabe que daqui a tantos centímetros a gente vai achar um V5, né? Um vaso que drena o segmento 5, depois um V8. E isso, para a cirurgia, é um divisor de águas, né? Esse conhecimento da vascularização intrahepática prévio é um divisor de águas no intraoperatório, entendeu? Aqui você trazer só mais 2 artigos, né, mostrando que essa literatura ainda é incipiente, né, nessa temática, nesse artigo aqui de 2021, né, um guia de um workflow de como utilizar esses modelos 3D virtuais para planejamento cirúrgico hepático, né, How I Do It, né, e tem também esse guideline chinês, ele é multi-institucional, que faz todo um guideline bem extenso, ele faz todo um conteúdo ali bem robusto de como utilizar essas tecnologias, todo o workflow, indicações que precisa fazer impressão 3D, que não precisa, desde doenças benignas como litíase intrahepática, passando pelas as lesões benignas, adenoma e malignas. Então, assim, é uma literatura incipiente, mas a gente vê crescendo, né? E você comentou, né, o Ronaldo, que na sua revisão do mestrado você viu, a gente vê bastante na literatura, né? Como é que você tem visto que tem surgido? Eu acho até legal ver o que tem surgido, porque acho que a gente foi um pouco pioneiro nisso, né? Principalmente aqui no nosso país, acho que a gente foi pioneiro, junto com o pessoal lá do BioDesign, na construção dessa tecnologia. E hoje eu vejo que muito da literatura nova que tem surgido são coisas que a gente veio fazendo já há alguns anos atrás, né? Então, fico até orgulhoso, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Eu sei que você que é o debatedor. Pode fazer. Mas assim, porque eu acho que o colega que está assistindo aqui nosso videocast e não conhece um pouco dessa tecnologia deve pensar, poxa, mas como que eu consigo isso, né? Qual é a melhor? Se eu faço preciso imprimir, vejo só no 3D. Como é o acesso aí para os colegas que não estão habituados com esse tipo de... para conseguir essas avaliações, assim, né? Tem um caminho? Sim, o caminho é solicitar um exame adequado, né? O mais comum, cirurgias patobiopancreáticas, é a angio-TC mesmo, já é suficiente para o planejamento, vai detalhar bem a anatomia. Solicitar a angio-TC para esse planejamento com reconstrução 3D. Né? Então, os exames feitos no Hospital São Lucas são encaminhados para mim e eu vou discutir com o cirurgião que se precisa de mais alguma coisa, mas na maioria dos casos só o modelo 3D, aquele modelo avançado ali já é suficiente para o caso, né? Concordo. Eu sei que a gente está falando de fígado aqui, mas eu queria lembrar que o Rômulo ele é essencial para a gente quando a gente fala em cirurgia de pâncreas. Sim. A gente usa muito a tecnologia 3D para poder avaliar os vasos, a localização do tumor, e muitas vezes é essencial, porque a técnica que a gente usa normalmente a gente precisa saber onde estão a localização da lesão, a invasão de vaso e tudo mais. Então, assim, para lesão em pâncreas também é Sim. bem essencial, tá, Rômulo? Sim. Tanto para indicar a cirurgia, né? Avaliar a ressecabilidade, né?
Mas a cirurgia é indicada também entender toda a anatomia, que tem muita variação, né, dos ramos e tributárias da artéria e veia mesentérica superiores, né? Então, é importante para o manejo de vocês, né, no ato operatório. Né? E assim, a gente até tem uma vivência muito grande para a reconstrução 3D no pâncreas. Que o tema é fígado, mas assim, de pâncreas a gente tem bastante também. Não, e se estendendo até para outras áreas, então outras áreas de cirurgia abdominal, urológica, nefrectomia, coloproctologia e até fora da oncologia, cirurgia bariátrica, e então cirurgia torácica, ortopédica, então tem aplicações em diferentes áreas de neurocirurgia, né? Então, mas acho que dentro da nossa área aqui, talvez o pâncreas seja até mais importante do que o fígado, né? Eu acho que a importância se soma, porque a gente faz essas avaliações para os transplantes, né? Essa questão da vascularização intrahepática, então até para o doador também, né? No nosso caso, no Intervivos é essencial. Intervivos a gente sempre fez, isso também veio ajudando essa mudança da tecnologia para uma tecnologia mais sofisticada, tem mudado também um pouco a nossa visão, né? Essa linguagem que eu disse sobre a hepatectomia do Intervivos, nessas hepatectomias major. Eu acho que assim, a gente está aqui num ambiente que é um congresso meio clínico, né? Porque os cirurgiões cirurgião, radiologista aqui no meio dos clínicos. Aqui a gente está no meio dos clínicos. Então, acho que até para os clínicos, essas reconstruções são importantes, né? Entendi. A gente consegue... Até para o paciente também, né? Para o paciente também. A gente consegue... é claro que para o paciente, às vezes tem paciente que não gosta de ver, mas assim, até no consultório o paciente que é mais assim... tem esse interesse de saber como a cirurgia funciona, eu acabo usando esses modelos para educar o paciente. E para o clínico, para essa multidisciplinaridade que hoje envolve também a cirurgia hepatobilipancreática, né, as hepatectomias maiores, a gente também consegue comunicar melhor com a equipe clínica, mostrando essas reconstruções que você faz, entendeu? Então, acho que tem esse papel também. Sim. Bom, a gente está terminando o nosso horário já. Gostaria de agradecer a participação do Ronaldo, da Camila, e agradecer a comissão organizadora pela oportunidade. E até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau.